Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Meu nome é Marcelo, eu sou participante do GAP EPA e bolsista do projeto de pesquisa do IF Sul de Minas de ensino de estatística. E neste vídeo eu vou ensinar como fazer uma representação visual do intervalo de confiança através do gráfico. Lembrando que neste vídeo não vamos ensinar como calcular o intervalo de confiança, apenas a criação do gráfico. Para você aprender a chegar até aqui, veja a aula que está na descrição desse vídeo. Como que vai ficar o gráfico? Nós já temos um exemplo pronto aqui, o qual tem aqui 4 gráficos, no caso altura, peso, IMC e idade, que são os dados que a gente está utilizando nesse projeto. E vai ficar dessa forma aqui bem visual. Ó. A gente consegue ver bem a margem de erro e comparar bem os dados. Como que a gente vai chegar nisso? A gente precisa ter duas colunas, a coluna da média e a coluna do erro, da margem de erro. E eu vou explicar certinho como que faz para calcular isso também, tendo aqui no caso do nosso projeto limite inferior e limite superior. Você precisa de utilizar o Excel, pode ser outro também, mas eu tenho aqui a versão 2010 Professional Plus, está em inglês, mas eu vou falar os nomes em português. E se você por um acaso não estiver encontrando algum botão ou algum recurso da sua tabela aí, se você estiver utilizando outra versão ou outro programa, é facinho de encontrar no Google, dá uma pesquisadinha. E caso não encontrar, você pode comentar aqui embaixo que a gente do projeto ou outra pessoa que estiver vendo vai te ajudar. Então vamos começar. Eu já tenho o limite inferior e o limite superior. E eu tenho aqui o nome do país. Vamos fazer com a idade, porque ela está mais distante aqui para ensinar como fazer tudo certinho, independente da quantidade de dados ou então da distância que estão as tabelas. Você vai clicar com o botão direito na sua coluna e vai inserir uma coluna nova. Eu já vou colocar aqui o nome da média. E como que a gente faz para calcular a média tendo o limite inferior e superior? A gente pode colocar um igual, vai abrir os parênteses, porque vai fazer uma soma do limite inferior com o limite superior, fecha o parênteses e depois divide por 2, para poder dar prioridade para a soma. Ótimo. Vou formatar aqui as casas decimais para ficar igual. E depois confere se está certinho, né? Já está no meio aqui entre os dois mesmo, 26 e 17. E arrasta aqui embaixo. Pronto. A gente já tem aqui a média. Já vamos fazer o erro de uma vez. Então, botão direito. Para a gente fazer a nossa margem de erro aqui, vou digitar erro. E o erro, no caso, é bem mais fácil. É a média menos o limite inferior. Ou seja, a diferença que tem entre a média e o limite inferior. Depois, quando a gente for montar a margem de erro, ele já vai pegar esse valor aqui e colocar negativo e positivo. Então, a gente precisa somente dessa coluna. Vamos arrastar aqui. E ok, já temos as informações necessárias. Você pode fazer dos outros, eu vou fazer somente da idade aqui. Dá uma formatadinha para ficar mais bonito. Pronto, juntei as células, certinho a idade aqui. Como que a gente começa o nosso gráfico? A gente vai inserir um gráfico de barras, no caso aqui na horizontal, e vai ser esse aqui. Quais dados que a gente vai utilizar? O título do país, pode segurar a tecla Ctrl, CRTL, né, aqui do teclado, e pegar a média. Isso é o jeito mais rápido de fazer. Aí já vai aparecer aqui bonitinho, com o nome, tudo certinho. Ah, mas faz de conta que eu tenho centenas de dados, aí não vai dar para ficar arrastando assim, arrastando. Como que faz para pegar toda a coluna de uma vez? Você pode clicar aqui na coluna que você quer. No caso, a gente vai utilizar a D. E segura o Ctrl e seleciona a coluna L. E depois cria o gráfico. Aí vai vir algumas informações a mais, né? Opa, desculpa, sem querer arrastei aqui. Tem informações a mais aqui, ó. Tem o país. Por quê? Porque ele também selecionou essa linha 1 e essa linha 2, que a gente não tenha o que a gente quer. Então, como que faz para mudar isso? Você vai clicar no gráfico, apertar o botão direito do mouse, selecionar dados, e a gente vai alterar essa formulazinha aqui. No lugar de simplesmente arrastar, a gente vai digitar. Então, a minha informação começa do D4 e vai até o D7. Então, no lugar de D, cifrão 1 aqui, ó, opa, peço desculpa que eu vou cancelar aqui que eu apertei sem querer um botão a mais. Eu tenho mania de ficar mexendo no teclado, mas vamos fazer pelo mouse. Então, apagar aqui D4 e no caso da média também é a mesma coisa, ó, L4 até L7.
Então vou mudar o L1 aqui para L4. O L7 já está aqui. Se eu der OK, ele já vai remover as informações extras que a gente não quer que apareça no gráfico. E agora a gente precisa formatar esse gráfico. Bem, como a gente vai colocar apenas uma informação, não precisamos da legenda dela aqui. Vamos colocar agora um título. A gente vai em Layout, no caso da tabela, e coloca título da tabela. Vou colocar acima, porque se colocar centralizado fica chato de enxergar, porque os dados ficam na frente. E vou nomear aqui, no caso, idade. Ótimo. Então agora vamos formatar as informações. A gente precisa inserir o erro. Para inserir o erro, também fica em Layout nessa versão aqui do Excel. Barra de erros, aqui na direita. E vai colocar mais opções de barras de erros. E a gente vai colocar aqui, ó, a barra de erro que a gente criou aqui. No lugar de deixar esse valor de 0.5, a gente vai colocar um valor personalizado e especificar valor. Dependendo da versão, é bom você apagar isso aqui antes, o que já está escrito aqui no positivo e negativo, porque se deixar ele soma. Depois clica no botão e faz a mesma coisa. Ou você arrasta, ou então você digita aqui, corrige aqui, né, de acordo com o alcance dos seus dados. Então já coloquei o erro. Tanto o erro positivo quanto o negativo, você pode colocar o mesmo aqui. Não precisa colocar um menos erro aqui, porque ele já coloca diretamente na fórmula do Excel. Quando eu der OK, você vai verificar que o erro modificou aqui. Ó. OK. Qual que é o próximo passo? Vamos remover aqui essa barra que a gente não quer utilizar. A gente quer ver só o erro. Então a gente não precisa do valor total aqui, no caso que a gente está colocando da idade. Então clica fora, clica dentro para selecionar todas as barras, botão direito, formatar série de dados. Aí eu vou vir aqui em preenchimento e vai em sem preenchimento. Ótimo. Bem, então após remover o preenchimento, vamos dar uma melhorada aqui na nossa formatação. Primeira coisa é que tem muita informação sobrando em relação ao erro aqui, ó. Eu não preciso saber essa margem aqui, o qual não tem o erro. Então a gente vai clicar com o botão direito no eixo, que a gente quer editar, formatar. E no lugar de deixar o mínimo aqui como automático, você vai analisar os seus dados aqui e ver aonde começa o erro. No caso aqui, ó, é um pouco antes do 25. Então eu posso colocar um 22,5 ou até um 23 aqui. No lugar de deixar 0, eu vou colocar 23. Por quê? Não tem... Ah lá, eu poderia até colocar 24. Vamos colocar 24 para ficar melhor? Opa, desculpa. Apertei o botão errado aqui. Formatar eixo e 24. Ok. Fica mais fácil de ver. Eu posso até diminuir um pouco aqui. E nem precisaria do máximo 32 também. Quem quer deixar perfeitinho, deixa no 31. E por último, essa linha é muito fininha. A gente pode editar ela, clicando com o botão direito nela, formatar barra de erros, estilo de linha, e no lugar de colocar aqui 0.75, vou colocar uns 2 pontos. Ótimo. Então ficou bem melhor de enxergar, né? Eu acredito que seja isso. Você depois repete o mesmo processo com os outros dados que você quer editar, e qualquer outra preferência que tiver de cor, de tamanho, de ordem, é só ir nessa lógica de apertar o botão direito e formatar os eixos. Você pode ler as opções que tem aí e deixar do jeito que você quer. Qualquer dúvida, posta o comentário, ou então pode mandar um e-mail para o nosso projeto, que tem aí o e-mail na descrição do vídeo. Certinho, galera? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.